Verso 11 diz: Ele dá a vida pelas ovelhas. Não está apenas querendo tirar das ovelhas, comer das ovelhas, se enriquecer das ovelhas, se abastecer das ovelhas, se forrar com as ovelhas, e dá a vida pelas ovelhas. Verso 14 diz: Ele é transparente. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. O problema é que a maioria de nós, alguns que são assim, excelentes pastores, conhecem as ovelhas. Pouquíssimos de nós se deixam conhecer pelas ovelhas. A gente se esconde das ovelhas, a gente tapeia as ovelhas, a gente mente para as ovelhas, a gente diz que não tem crise para as ovelhas, a gente faz as ovelhas pensarem de nós acima do que de nós ouvem e nós veem. Mas o pastor conhece e se deixa conhecer. Primeira crise, portanto, é a crise no modelo. Segunda crise é a crise de expectativa. O que se espera do pastorado nesses dias? A maioria de nós espera ter uma grande igreja. Não tem nada de errado com isso. Deus permita que todas as pequeninas igrejas cresçam muito, que todas as grandes se multipliquem bastante. Agora, o errado é quando a expectativa pastoral é ser o pastor sentado naquele trono que tem aquelas abas compridas assim no meio, atrás do púlpito. Pastor de uma grande igreja, sensação papal, vaticanal, sanpetrificação do ser. Outra expectativa: ter muita influência, dizer e fazer as coisas acontecerem, como dominó. O poder político, já vimos que isso aqui é seríssimo. Maioria dos deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, evangélicos, quem eram? Quem? 85% eram pastores. Ele foi juntando, a igreja de 500 virou 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Ele falou: meu Deus, já dá para deixar de pastor, aleluia. Você é eleito. Vou ser eleito. Não gostaria de estar errado, Deus me perdoe, mas me dá uma sensação pavorosa de que eu estou certo. Outra expectativa, a expectativa da fama. Queria ser famoso. Você não sabe que coisa desgraçada é ser famoso. Com a expectativa de um monte de dinheiro, de direitos autorais. Tem gente que pensa que eu devo estar riquíssimo aí, de livro para tudo que é lado, não sei o que e tal. Engano seu, por outras razões eu não estou nem vou estar. Expectativa da submissão de todos, aquela sensação de patrão da vida. E alguns pastores têm essa sensação, porque lá na igreja o diretor do banco, do Bradesco, do Unibanco, o empresário, todo mundo dependendo do pastor, ele se sente acima desse pessoal inteiro. Ele é de fato um grande patrão da vida. No entanto, a leitura do Evangelho nos diz que, em geral, o que a palavra de Deus promete como expectativa pastoral é bastante diferente. A expectativa que a palavra de Deus manda que eu e você tenhamos é absolutamente diferente de todas essas que a maioria de nós tem e guarda no coração. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7. Qual é a expectativa que eu e você devemos ter em nós, a nível de vivência do ministério pastoral? Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de quê? De barro. Para o quê? A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele começa a dizer quais são as expectativas. Em tudo somos atribulados. E a expectativa é
porém não angustiados. Perplexos, e a expectativa é, porém não desanimados. Perseguidos, e a expectativa é, porém não desamparados. Abatidos, e a expectativa é, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida, a sua vida, se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós, ministros, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós, pastores, ministros, deveria operar a morte, mas em vós, igreja, deveria operar a vida. Veja a distinção aqui entre o nós e o vós. Essa é a expectativa. Ouvirem a página aí, 2 Coríntios capítulo 6, para outra lista de expectativas. Capítulo 6, verso 10. Paulo diz que ele se apresenta como ministro de Cristo. E ele se recomenda, veja o verso 4 do capítulo 6. Pelo contrário, veja comigo, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Qual é a recomendação? Muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, na pancadaria, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Amados irmãos, eu não estou aqui pregando um modelo pastoral sofrido. Não é isso. Eu tenho uma casa, eu tenho carro. Se eu puder sentar numa cadeira macia, eu não sento numa pedra. Se eu puder comer pão fresco, eu não como burulento. Se eu puder ter água gelada, eu não tomo quente. Sinceramente, não estou advogando nada disso, é uma hipocrisia. Mas eu acho que alguma coisa do ser aqui, que eu e você, que a maioria de nós estamos perdendo profundamente, a respeito de ser homem de Deus, ministro do Evangelho. A terceira crise, a primeira é a do modelo, a segunda é da expectativa, a terceira é a da qualificação. Vamos ver as qualificações. As expectativas de qualificação passaram a ser seculares. Para ser um bom pastor, o indivíduo tem que primeiro ser bom de comunicação, né? Tem alguém até que já ouviu algum dizer assim, que ele podia ir para o seminário ter uma boa conversa. Podia ir, bom de papo, gogozinho, rápido, língua doce. Dava um bom pastor. E outras coisas. Camelô, quem sabe. Terror das mulheres dos vizinhos. Bom de comunicação, boa aparência. Já ouvi uma pessoa dizer assim para mim: fulano tem tanta unção, pena que é feio de morrer. Feio de morrer. Se fosse um pouquinho mais ajeitado, ele ia explodir, mas como ele é feio, o ministério dele não tem chance. Boa roupa, boa educação, boa presença. No entanto, na Bíblia, as qualificações têm tudo a ver com o ser, não com o saber, não com o fazer, não com o parecer.
Conversei com 4 ou 5 pastores que me contaram a mesma história. Se eles tivessem conhecido um ao outro, eu podia poupá-los de cada um contar a história. Eu podia só dizer: deixa o fulano contar por vocês 4. Fica igualzinho. A história é a seguinte: eu sou o pastor mais conhecido e respeitado da minha cidade. Minha igreja que mais cresce na minha cidade. Eu sou o que tem mais influência